Olá, meu nome é Caleb e depois de ontem, dia 12 de janeiro, eu nunca mais morro do coração. Oi, eu sou a Juliana e estou aguardando ansiosamente o dia D na hora H. Oi, meu nome é Luana e falta ódio aos participantes deste podcast. E você está ouvindo? O nome do livro! Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano Novo! Mas uma dúvida aqui. Até quando a gente pode desejar Feliz Ano Novo para as pessoas? Dúvida real aqui. Até o carnaval, Caleb. Tá bom. Até o carnaval pode. Obrigado, Juliana, por esclarecer isso. Então, a gente pode desejar Feliz Ano Novo para as pessoas, né? Mas se você não gostar das pessoas, você também pode não desejar Feliz Ano Novo. Também tem essa opção. Verdade. Eu ia perguntar quando é família, mas melhor não entrar nessa polêmica, né? Tipo... Ô, Caleb, você vai ter que contextualizar a sua frase, né? O que aconteceu ontem aí pra você quase morrer do coração? Não, então, ontem, dia 12, o Palmeiras jogou a semifinal da Libertadores com o River, a Libertadores de 2020, que vai terminar em 2021, né? Essa bagunça maravilhosa. E o Palmeiras tinha ganhado de 3-0 na outra semana e eu tive um dos dias mais felizes da minha vida. E ontem foi o jogo mais miserável que eu já vivi. E o River massacrou o Palmeiras, ganhou de 2-0, mas o Palmeiras se classificou com um gol de vantagem do jogo de ida. E vai disputar a Libertadores dia 30 de janeiro, com o Santos, que nesse exato momento que a gente grava, acabou de fazer o terceiro gol contra o Boca. Então, Palmeiras e Santos na final. E eu realmente falei assim, tudo bem, eu posso morrer esse ano, mas do coração não vai mais. O Palmeiras é como a vida, né? Às vezes vai bem, às vezes não vai. Não, assim, o mais engraçado foi, eu já falei isso no episódio, né, do Nome do Leitor, que eu falei bastante sobre isso, mas... eu ia falar que é a parte 2 do Nome do Leitor, esse começo agora, né? O Caleb justificando o febre de bola dele. Não é parte 2, Juliana. Juliana, deixa de ser desagradável, a gente está conversando aqui. O podcast serve para isso, as pessoas precisam entender o contexto. Às vezes elas não estão vendo essa cara, esse bigode bonito que eu tô aqui, a camiseta do Palmeiras. Então, precisa de um contexto. Agora, explicando a minha frase de abertura, o que está acontecendo? Eu queria muito gravar esse episódio. A ideia surgiu, acho que durante a nossa última live, talvez, não lembro. Mas que a gente fez 2 episódios para vocês com as melhores leituras do ano, por que não fazer com as piores? Não é verdade? Os livros mais odiados. Aí descubro o quê? Que os meus companheiros de podcast não odiaram nenhum livro. Isso é uma vergonha. Em pleno 2020, vocês não odiaram nenhuma leitura. Um ano como 2020, né? Foi um ano para odiar, né? Foi literalmente um ano para odiar. Isso não faz sentido. E aí também, o grau de surpresa deles falando comigo, mas teve livro que você odiou? Óbvio, eu assim, de cara, eu pensei em 2, na hora, assim. Mas aí eu fui olhar a minha lista de leitura e eu comecei, nossa, mas esse também, nossa, mas esse aqui também. Eu gravava uns 3 episódios aqui, viu? Não, mas aí foi o que eu falei, na vida, a gente pode, mas ano passado, mas é que assim, eu acho que eu sou uma pessoa, e aí eu já vou começar na minha autodefesa aqui, eu normalmente já sei o que eu vou ler, eu não sou essas pessoas que a Lu falou, né, ela gosta de ser totalmente surpreendida pelo livro, né, às vezes não lê nem a sinopse, eu leio sinopse, às vezes eu leio crítica antes, então eu já vou meio que sabendo o que eu vou ler. Então, no máximo que pode acontecer, eu leio e fazer podia passar sem, sabe? Ou é muito difícil. Pra Ju, a culpa é minha. Não vai acontecer. Se você tá vendo ruim, a culpa é sua. Não, são formas diferentes de ler, gente. É isso, eu, por exemplo, eu não vou catar um livro do Murakami de novo, sabe? Porque eu tive que ler pro clube e odiei. Mas você pode odiar outras coisas além do Murakami. Eu entendi o seu ponto. Não, mas eu tô dando um exemplo, entendeu? Aí, sei lá,
vou pegar um livro de autoficção de um autor brasileiro de 40 anos falando sobre crise criativa. Não, crise do homem. Acho que É crise do homem. a crise de meia-idade. Mas, entendeu? Já deu. É tipo isso, entendeu? Tudo bem, Juliana. Eu sou uma pessoa, na verdade, Lu, eu não tenho um amor no coração, porque coração aberto para os livros. Eu me previno antes. Sou uma pessoa metódica, entendeu? É isso. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso mesmo com a Lu odiar tanto, assim. Ela não parece uma pessoa... a Juliana... Eu também fiquei. Ela sabe se controlar muito bem. Viu coisas muito mais do que a Luana. E não só isso, desculpa, Lu, mas tem um lance que é não se apegar ao ódio. Eu achei isso mais interessante. O que me surpreendeu, na verdade, não foi a Luana ter odiado livros. Muitos livros. É não se apegar ao ódio, porque às vezes você fica tão ali revoltado que você fica ali. Então a Lu deixa eu passar. Você falou, não, vou esperar um momento, que o momento é esse podcast. Esse momento é meu. Ó, eu acho que falta ódio para essa geração. Eu acho que se a gente odiasse, mas eu falei isso num episódio uma vez, pelo direito de odiar, de ficar puto, acho que a gente tem que ficar puto, sim. Essa coisa de ler o livro e falar, não, mas é só um livro, é só uma leitura. O caramba, todo livro tem que ser incrível, tem que ser perfeito, e se não for, eu vou odiar sim. Nossa, aí fudeu, aí eu odiei muita coisa no passado. Todas as minhas notas 3 no Goodreads. Na verdade, foram tudo que eu dei nota 3 no Goodreads, aí você começa a repensar. Eu achei coisas que eu não gostei. Agora o Caleb... Não, eu achei... Caleb o quê? Isentão aí. Nossa, Juliana, você que tem a fama de odiar as coisas, não odeia e me culpa. Ô, Juliana, sai pra lá. Que negócio é esse, meu? Fogo cruzado aí. Eu acho que também, Ju, eu fiquei... Eu sempre soube que você tinha um coração bom, mas é que você vende essa imagem, né, da pessoa do ódio. E aí... O Caleb tem um coração muito bom. Olha a hipocrisia, então, hein, Juliana? Não, mas o Caleb tem um coração muito bom. É muito difícil ele falar que não gostou de alguma coisa. Eu fico chocada. Porque com o livro, tipo, ok, ele é isso, assim, tipo, a gente lê de uma forma diferente nesse sentido de procurar o que vai ler. Mas, cara, nem filme. É muito difícil. Você fala, Caleb, você não gostou desse filme? Não, mas tem isso aqui que é legal. Tipo, ele sempre acha uma coisa boa. Caleb é muito bom coração. Juliana desviando o foco aí, viu? Só queria dizer isso, galera. Ouvintes do podcast, Juliana desviando o foco. Talvez ela seja essa pessoa boa que todo mundo acredita. Não a imagem que ela tentou vender. Escreva pra gente, né? Dizendo o que vocês acham sobre a Juliana. No nível de sempre pistola. Quem que você acha de gradação aqui? Nível pistola de vez em quando para sempre pistola. Quem que você acha que tá no grau, assim, tipo, em primeiro lugar, sempre pistola? Eu acho que sou eu. Juliana. Mas não para livros. A gente já vai automaticamente desclassificar o Caleb porque ele gosta de poesia, né? Eu só queria dizer, assim, eu não queria jogar essa carta tão cedo no podcast em 2021. Eu achei que eu ia ter, talvez, sei lá, daqui 7 meses eu pudesse usar essa carta, mas a Luana fez um stories muito bonito, fiquei muito emocionado, falando que me perdoava por gostar de poesia e já tô sofrendo ataques, então só queria deixar aqui claro. Mas eu perdoava naquele momento, entendeu? Agora você tem que conseguir novos créditos. Eu tenho que fazer novas coisas, tá bom, tá certo. O passado ficou para trás, Caleb. O que ficou em 2020, fica em 2020. Ela te perdoou em 2020. 2021 é outra história. Tá certo. Mas assim, eu realmente, só uma coisa, eu descobri que assim, teve livros que eu ok, assim, eu tava esperando que fosse mais legal, mas eu não odiei, assim. Mas eu fiquei com a impressão de que talvez eu realmente eu não sou a pessoa que odeia as coisas mesmo, assim, eu queria ser, mas eu não sou.
Mas eu acho Tirando a política, né? que. Vamos Mas deixar aí, claro. aí tá todo mundo junto, né, Juliana? Não, eu sei, só pra deixar claro que você não é tão paz e amor assim, Caleb. Ah, não, Só... no futebol também eu odeio muita coisa. E aí, eu acho que eu fico indiferente a algumas coisas. É do tipo, ok, eu tenho uma coisa que eu nem sei se faz muito sentido, mas é de meio que entender meio qual que é a proposta, assim, do tipo, sei lá, eu poderia falar de livros, sei lá, que eu li faz muito tempo, mas que eu sei que não eram pra mim, e que realmente eu não gostei, mas assim, do tipo, eu entendi que aquilo não é o tipo de coisa que eu leio e tal, alguma coisa assim, sabe? Tipo, não sei se faz sentido ou não. Vamos só. Eu só acho que tem outra coisa do Caleb também. Ele abandona muito o livro facilmente, ele é um abandonador. Então, eu acho que se ele leu 20 páginas e não gostou, ele simplesmente fecha. Eu não, eu normalmente dou chance, né? Eu não sei se a Lu também dá chance. Dá, né, Lu? Você falou que você sempre você dá chance, sim. Eu não abandono. E quando o livro tá ruim, eu fico, ai, vamos ver até onde, até onde esse cara vai me levar, que não é possível que piora e piora, né? Eu falo, não, mas agora é o limite, agora não vai piorar e piora mais. Eu realmente eu A Lu é abandono. lendo Uma Vida Pequena, né? Nossa. Ó, é porque a nossa lista, só para deixar claro, são os livros odiados de 2020. Porque senão uma vida pequena tava aqui fácil. A gente podia fazer um da vida, assim, sabe? Tipo, se esse episódio for bem, a galera gostar, a gente faz um, tipo, top 3 livros odiados da vida, assim, sabe? Tipo, e aí. Comentem, Aí, né? Mandei mensagem pra gente se vocês gostariam. Porque eu realmente não sei se esse episódio vai funcionar. Porque é o nosso primeiro episódio de não indicação. Nós vamos falar Ó, vários livros aqui que a gente não indica pra vocês. mas assim, ó, só uma coisa, a gente pediu, né, para a participação de vocês lá no Instagram, e muitos mandaram mensagem, então muito obrigado. Mas eu achei curioso, assim, porque ao mesmo tempo tem livros lá que eu sei que eu conheço pessoas que amou, sabe? Tipo, então acho que talvez esse não indicação, talvez vai ter gente que vai ficar curiosa, sabe? Tipo, você explicou, vamos dizer assim, vocês vão falar, eu não gostei disso porque eu tô disso. Acho que vai ter alguém que vai falar assim, quer saber? Ah, não é possível, eu vou dar uma olhada. Sabe, tipo, eu acho que vai ter indicação ainda que não pareça. Vamos começar destilando ódio? Eu achei que é uma boa forma de a gente começar 2021 falando mal. desopilar, né? Eu acho que é catártico, acho que vai ser bom, acho que vai trazer sorte. Então eu acho que a Lu tem que começar, porque aí começa lá em cima, assim. Começo, vou começar Começa. então, ó. Eu vou começar, o livro que eu escolhi para começar é logo já o que eu mais odiei. Que eu já quero começar aqui. É na escala, então. Exatamente, estou já aqui no clima do ódio para vocês. Inclusive, eu falei desse livro nos stories do nosso Instagram. Então, talvez muitos de vocês lembrem da minha indignação no momento que eu terminei essa leitura, que é o livro dos prazeres, o livro dos prazeres proibidos, que é de um autor argentino chamado Federico Andahasi, foi publicado na Argentina em 2013. Fala assim, mas também você pegou um autor aí tão desconhecido. Este autor é um autor best-seller. Saibam que ele vendeu muito. Ele tem um livro chamado O Anatomista, que é sucesso, assim, top of mind nas vendas, foi traduzido para 1001 idiomas. E eu li esse O Anatomista, só que fazem muitos anos. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu gostei, mas enfim. Aí, né, tava no meu projetinho aqui de leitura de autores argentinos, vi o nome, falei, que curioso, vamos ler outro livro dele. Peguei esse. Por que escolhi esse livro? Porque consegui trocar no Scooby. Essa é a justificativa. Coloquei lá, autor Federico Andahasi, surgiu esse. Talvez fosse um sinal de que o livro não fosse tão bom assim. Mas vamos lá. Ele tem uma premissa que é interessante, assim. O livro dele se passa no século XV, né, mais especificamente em 1455, numa cidadezinha no interior da Alemanha. E o livro ele tem duas linhas narrativas. A primeira delas até que é bacaninha, assim, que fala sobre o julgamento do Gutenberg.
ele está sendo julgado porque ele é o inventor da prensa móvel, né? Então ele é acusado de satanismo, de disseminação de livros proibidos, tem toda uma história assim com livros que é bacana, fala muito sobre o invento dele, como isso transformou o mundo. Né? Antigamente, um copista demorava 1 ano para copiar uma Bíblia, era um artefato extremamente caro, né, inacessível, e de repente, com a prensa do Gutenberg, você reproduzia a Bíblia em um dia. Né? Então, o que isso representou, o impacto disso, né, para a cultura, para a acessibilidade do conhecimento, toda essa parte do livro até que é interessante e bacaninha. Porém, a segunda linha narrativa é um verdadeiro desastre. Tem um prostíbulo de luxo, né? E aí algumas prostitutas começam a ser assassinadas de maneiras bizarras. E aí gira todo em torno do mistério, né? De quem que tá matando essas prostitutas. Vários problemas. Primeiro que tem toda uma idealização dessas prostitutas, porque elas não são simplesmente prostitutas. Não é? Elas cultuam uma deusa antiga e elas alimentam, oferecem a essa deusa o prazer dos homens. Então tem toda essa coisa mítica da mulher com saberes ancestrais, e aí páginas e páginas descrevendo, sei lá, a felação de um homem ou qualquer coisa do tipo. E assim, sabe, todos os clichês, as mulheres desse prostíbulo, elas passam anos sendo treinadas e elas não podem sentir prazer, porque, ai, né, Deus me livre que a mulher sinta prazer durante o sexo, enfim. E o livro é machista, mas assim, até a raiz do cabelo, as descrições das mulheres são terríveis. Tem coisas maravilhosas no livro, tipo, aquela mulher era belíssima, ela tinha mamilos desafiadores, sabe? Coisas muito maravilhosas desse tipo. Mamilos desafiadores é muito bom. Mas o que eu acho mais impactante no livro é que, assim, as mulheres, elas são mortas de formas horríveis, né? O assassino arranca a pele delas enquanto elas ainda estão vivas, e é uma coisa grotesca, de muito sofrimento. Eu vou dar um spoiler, mas um semi-spoiler, não vou explicar como aconteceu. Eu não quero que vocês leiam esse livro, tá? Mas se vocês quiserem ler, eu não vou dar o spoiler. Tem um homem que acaba sendo morto também. É o único homem que acaba sendo morto nesse balaio. Só que aí ele vai morrer de tanto sentir prazer. É muito bom, gente. Porque as mulheres se ferram e o cara não. Então, assim, moral da história: esse homem é muito mais da hora, esse homem é muito mais legal. Olha, é uma bomba, assim, o livro. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. E foi exatamente essa sensação. Eu ia lendo, ia ficando pior. E aí eu falava, não, mas em algum momento tem que parar isso, tem que estabilizar essa situação. E não parava, sabe? Só ficava pior e pior e pior. Enfim, como eu disse, tem essa parte do Gutenberg que é bacaninha, mas assim, não justifica. E aí no final ele tenta costurar as duas narrativas e dá muito ruim, assim, dá muito errado. Você fica olhando e falando, não faz sentido. Enfim, gente, ó, minha pior leitura de 2020 de longe, e eu não recomendo para vocês, mas tá aí, fica a não indicação do Livro dos Prazeres Proibidos, do Federico Andahasi. Eu não indico, mas se quiser ler, pode, né? Tá aí, né? Tá no mundo. Mas eu tô curiosa pra saber o que você fez com esse livro depois que você terminou. Você trocou no Scooby de novo? De novo? Boa pergunta, porque eu me desfiz de tanto livro ano passado, eu acho que eu cheguei a trocar ele no Scooby. Porque foi na mesma época, né? Eu troquei 1 milhão de coisas no Scooby, eu vendi 1 milhão de coisas, eu doei 1 milhão de coisas, mas eu acho que esse foi pro Scooby de volta. Eu continuei, assim, espalhando o horror. Não, mas aí as árvores que foram sacrificadas para fazer esse livro não merecem, né? Aí é outra questão, né? Peraí. Ó, pelo menos foi uma vez só, né? Não, só uma informação aqui, que tanto esse quanto o outro, o Anatomista que a Lu falou, foram publicados pela Bertrand Brasil aqui, um braço da editora Record, quem tiver interessado aí, ou não. Eu postei resenha no meu canal, e aí muita gente falou, não, mas o Anatomista é incrível, o Anatomista é muito legal. Como eu falei, eu já li esse livro, mas é daqueles livros que eu lembro muito remotamente, sabe? Você apaga da sua cabeça,
Foi um livro que eu li em período antes, pré-abstração coletiva, não tem resenha, não tem nada. Então, assim, ele realmente sumiu. Mas, assim, sinceramente, eu duvido que um cara que escreveu esse livro escreveu um livro bom. Eu não consigo acreditar, assim. Porque, cara, é muito machista. Nossa, eu não acredito que alguém escreveu um livro desse em pleno 2013, sabe? Não é possível. Não é possível que ninguém leu aquilo e falou, amigo. Não sei. Não, eu amo essas descrições, né? Um cara que você vê que conhece realmente mulheres, né? Mamilos desafiadores. Eu lembro quando você fez a gravação nos stories, que eu lembro que eu ri muito disso. Falei, fera, o que é um mamilo desafiador? Ele solta laser. Podia ser, né? A gente podia soltar laser pelos mamilos, eu acho que seria um bom skill. Acho que é uma boa ideia. Nossa, gente. Pode dar certo isso aí. Eu só queria ler aqui, eu fui ver só o resumo do Anatomista, e o resumo oficial é uma obra ao mesmo tempo rebuscada, vulgar, histórica e contemporânea. Esse é o comecinho da sinopse. É ruim, né? Você vê que pela sinopse não parece bom, mas ele tem essa coisa estranha. Histórica, né? Mas talvez também, seja... Né? Mas eu acho que, Lu, talvez seja isso. As pessoas leram jovens, acharam o máximo, porque essas coisas de detetive, aí o cara consegue dar aquela conclusão incrível, assim, que, né? E você fala, nossa, adorei esse livro, mudou minha vida. E aí, às vezes, não releu, né? É isso, né? Às vezes a galera leu muito jovem. Que nem Código da Vinci, né? Muita gente... Eu não gostei de Código da Vinci, mas porque eu nunca tinha lido nada do gênero. Você lê Código da Vinci e fala, nossa, que troço da hora! E aí depois você vê que o cara escreve o mesmo livro todas as vezes, né? Juliana, não, a gente não vai falar mal do Código da Vinci. Peraí. Mas eu não tô falando mal do Código da Vinci, Caleb, mas é tipo, é uma fórmula, é isso que eu tô falando. Eu gostei do Código da Vinci. Tem mamilos desafiadores no Código da Vinci. Mas ó, só uma coisa, em defesa do Código da Vinci, não dos mamilos desafiadores aí, tem gente que, assim, pensando em não só livros de policiais, assim, que segue, cara, as pessoas tem gente que lê 20 livros de um autor pensando nessa ideia da fórmula, não é um problema necessariamente, né? A thumb desse episódio vão ser mamilos desafiadores. Aguardem. Eu ia falar isso, meu, a gente vai criar fanfic junto com o Deu a Louca no Chiqueiro, vai ter outro livro, nosso segundo livro, assim que a gente tiver uma editora, vai ser o Mamilos Desafiadores, que vai ser um quadrinho de mulheres que são com laser pelo peito. Mamilos Desafiadores podia ser o nome da editora. Nossa! Sim, aguardem. É um belo nome. Enfim, já batemos muita palma aqui para ele. É isso. Próximo. Quem que vocês odeiam? Não, eu posso ler 2 comentários aqui, só pra gente ir intercalando de quem escreveu pra gente? Pode ser? Pode. Ó, eu achei curioso que a Daphne Cano, né? Ela falou que odiou o meu ano de descanso e relaxamento da Altessa Mosfegov, não sei falar exatamente sobre o nome dela, que saiu para Todavia. E aí, o engraçado é que a Juliana Valeriano também. Ela falou que tinha muitas expectativas, porque realmente foi um livro super badalado, né? Assim, imprensa, gente falando, mas ela achou meio blé. Eu achei engraçado, porque eu vi tanta gente gostando, né? Então eu achei isso curioso, né? Mas aí entra essa história, né? O hype. Quando você lê uma coisa que tá muito hypada, eu, no caso, a chance de eu gostar é muito pequena. Gostei. Para a Juliana ler alguma coisa que eu indico que eu gostei muito, eu falo assim, acho que você pode gostar. Não mais que isso. Nesse tom blasé, assim, acho que você pode gostar, acho que você vai achar legal. É difícil gostar de alguma coisa que falam tão bem, que eu vou esperando uma coisa muito boa. E você se empolga com hype ou você vai com desconfiança? Ai, eu super me empolgo, Ju. Tá todo mundo falando que é bom, deve ser bom, exatamente. Não é possível. Não, eu vou nessa esperança, mas aí normalmente que, por exemplo, esse ano eu acho que eu não li nenhum lançamento desse ano. Tô tentando pensar agora. Então, talvez eu não tenha pego nenhum hype. Esse do ano de descanso e relaxamento eu quis bastante ler, mas enfim, não deu tempo.
Ele tá aqui em casa. Então, eu perdi o hype, né? Ó, um que a gente Dele. foi, assim, não foi Então, exatamente no hype, mas foi depois, foi o Torturado. foi, a gente leu um pouco Super ali, no assim, hype não mesmo. não foi o lançamento, que foi lançado no ano anterior, mas assim, foi um livro que foi meio crescendo e ao longo do ano o hype continuou, né? Eu fiquei com a impressão. Sim, sim, Às vezes eu vejo verdade. pessoas que falam isso, que preferem ler o livro depois que passa o hype. Eu confesso que, assim, eu nunca entendi muito bem isso, assim, porque eu acho tão legal o hype. Porque, por exemplo, Torturado, tá todo mundo lendo, isso é muito legal. Você lê e tem muita gente lendo. Você tem com quem conversar, né? Exato, você pode discutir o livro, eu acho isso muito da hora. Assim, eu não entendo porque alguém iria não querer ler no hype, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. É bom que você tem com quem conversar, né? Porque às vezes você lê um livro super legal, às vezes, né? Porque o hype pode também te dar uma coisa super legal, ou até uma coisa que você não goste, né? E aí você quer comentar e a pessoa, ninguém leu. Aí você fala, tá, com quem que eu vou conversar? Não tem com quem conversar, é triste. Eu acho que eu sempre não curti muito o hype, mas faz sentido, né? Não tem porquê, assim. Às vezes, é só umas vezes que eu vejo mais do que até as pessoas, Lu, pensando nesse sentido, o que me incomoda às vezes é mais o hype tipo de imprensa, da comunicação, assim, sabe? Tipo quando você vê que a editora enviou para 250 pessoas e nem todo mundo lê, sabe? Tipo esse tipo de coisa meio parece um rolo compressor, assim, que você não consegue ver. Às vezes nem Isso tá sendo martelado por algum motivo, né? E às vezes eu não acho assim, eu olho e falo, isso aqui mais parece tipo marketing só, pô, bem feito aparentemente, né? Mas do que necessariamente o livro por ele, assim, sabe? É mais por conta disso, eu acho, mas faz sentido. A Ana Graff, né? Ana, um abraço aí que tá sempre ouvindo a gente. Ela falou que A Peste foi uma edição da Record, pode ser que a edição não ajudou, né? Achei confuso e arrastado. A Peste teve um quê no começo da pandemia, né? Um hype, entre aspas, né? Tipo... Eu super me identifiquei com a Ana, eu também, eu não sei se, esse eu acho que eu não cheguei a odiar, mas eu também li e achei bem arrastado, e pior é que é um livro que dá uma certa culpa, né, de você não ter gostado, porque todo mundo ama. E ele tem coisas legais, eu acho que a caracterização dos personagens, cada personagem representa ali um segmento da sociedade, e tem um religioso que é muito legal. Enfim, tem coisas boas no livro, mas sabe, leitura assim arrastada de fazer, que você dá uma enrolada assim para terminar, para mim eu tive essa sensação também. Eu li Então, ele... Mas você tinha lido alguma outra coisa do Camilo? não tinha. Não? Tá. Eu li A Peste muito jovem, e eu lembro de uma dificuldade, mas acho que mais eu fiquei impressionado mesmo, assim, pelos ratos e pela a maneira como as coisas, como vai crescendo, assim, e nem me liguei nessa ideia, né, em alegorias mesmo, assim. Acho que talvez fosse com outro, né, pensando de uma outra forma, né? Mas eu li faz muito, muito tempo, então lembrança nenhuma, assim. E você, Ju, qual foi o livro que você escolheu aqui para jogar na fogueira? Ai, Deus, qual que eu falo agora? Eu vou falar primeiro do que, o que eu tenho menos lembrança, que foi um livro que eu li lá, tipo, em janeiro de 2020, ou seja, há 15 anos, né? Antes da pré-pandemia é muito tempo, É verdade que nessa época as pessoas podiam fazer festa? Tipo, todo mundo junto? né? Era muito louco, assim, a gente podia ficar todo mundo junto sem máscara, cara. É incrível isso. Eu não E acredito, podiam se abraçar, inclusive. eu não acredito que fizeram Cantar, isso, não. cantar evidências com a mão no ombro do outro, assim, sabe? Aquele abraço de ombro. Todo mundo cantando juntinho. Abraço de Saudade. Poropopó. Poropopó, exatamente, Caleb. Dava até pra fazer tchutchu na galera, mas aí a gente já passou da idade, né? Então, fazer. A Lu sabe o que é tchutchu? Ou isso é uma coisa paulista? Nossa, eu acho que é paulista. Eu tô com medo de É muito... perguntar. Não, que triste, Juliana. Você podia ter mantido a gente fora dessa.
Você põe uma pessoa no meio da roda E fica pulando todo mundo junto e volta, assim, sabe? Tchu, tchu, tchu. Foi mais ridículo do que eu Qual é o sentido disso? Não sei, Juliana, não sei. Ok, mas dava para fazer. Se você quisesse, você podia fazer. A gente era tão feliz e ingênuo que a gente podia fazer isso, se desse na telha. Enfim, mas esse ano eu não consegui fazer essa minha tradição, que é tentar ler um YA no começo do ano, porque aí depois eu começo a ser atropelada pelas mais obrigatórias, né? No começo do ano normalmente é um momento mais de férias, mas esse ano eu já comecei lendo o livro da faculdade mesmo. Então, ano passado, no longínquo janeiro de 2020, eu peguei um livro, inclusive era um hype na época, mas eu li e acho que não conversei com ninguém sobre porque eu fiquei chateada. Fiquei bem chateada com o livro. O livro chama Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um livro que saiu pela seguinte, eu não lembro o nome da autora, mas enfim, é uma autora super jovem. Sim, tava, assim, é um livro que estava super falado no começo do ano passado. Tô tentando achar o nome da autora aqui. Cassie McKinston. Isso, Cassie McKinston. Inclusive, ela teve na Flip Hop virtual do ano passado e tal. Eu nem assisti a mesa dela. Você vê a decepção, né? O livro, ele tem uma premissa super legal e fofa. É uma história de aquela coisa assim, inimigos que depois se amam, sabe? Bem comedinha romântica mesmo. Só que a diferença dele é que um dos personagens é o filho da primeira presidenta dos Estados Unidos e o outro é o príncipe da Inglaterra. Então são dois rapazes que se apaixonam, mas é aquela coisa, né, que tem essa rivalidade entre os dois, né, naqueles momentos de solenidade, assim, eles meio que se odeiam. E aí, aos poucos, eles vão se apaixonando, enfim. Na verdade, não é aos poucos. Na verdade, é um negócio meio repentino, assim, meio adolescente, não é mesmo, gente? Hormônios, muita adolescência, enfim. E por que eu não gostei desse livro? Eu acho que a autora se perde um pouco. Eu não tô... Quando eu vou é que, assim, fica parecendo que eu tô tendo as mesmas exigências de quando eu leio um livro, né? Enfim, a gente sabe que tem diferenças na forma de se escrever um YA e um livro que não é o YA, um livro mais adulto, vamos dizer assim. Mas na verdade eu acho que a verdade é ótima, que a autora se perde e tinha momentos que eu não sabia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. As cenas são muito atabalhoadas, assim, então eu tinha que reler, às vezes, uma cena para entender o que estava, tipo, era um diálogo, sabe? Não era nem nada de demais, assim, mas era uma coisa tão estranha e tudo... Era como se não tivesse uma sequência, sabe? E me incomodou muito. E também outras coisas que me incomodaram foi justamente em relação aos jovens, sabe? Eu não sei, eu fiquei um pouco incomodada com a forma como eles se relacionavam. Mas aí pode ser de novo uma vez que a Lu falou que criticou pelo seu nome, e eu estava escutando, inclusive, um dia desses, esse podcast, o episódio, que é a tag do Apocalipse, e a Lu falou do Me Chame Pelo Seu Nome, e as pessoas falando que ela não acreditava no amor, ou que não deixava ter um romance gay cheio de clichês. E aí pode ser que eu seja acusada dessa forma, mas foi um livro que me irritou muito, porque tinha muitos clichês, sabe? Eu acho que daria para fazer uma coisa muito melhor com esse, mesmo que seja para ser um romance, uma comédia romântica, né? Porque tem momentos super divertidinhos e tal. Para ser um livro descontraído, ainda que tenha realmente essa questão da representatividade que é muito importante, mas eu acho que é um livro que peca em muitos sentidos
tanto nessas sequências, né, de ter problemas nas cenas e problemas de continuidade mesmo, quanto da forma como os clichês são usados, assim. Então, é basicamente isso. Eu meio que apaguei a boa parte da história, então eu lembro que esses foram os principais motivos por eu não ter gostado dele. Juliana falando que odiou, que o povo gostou aí, hein, Juliana? Esse foi um hype que eu pensei, me jogo? Não me jogo? Esse eu não me joguei. Então, o Caleb falou sobre alguns livros que talvez não sejam feitos pra gente. Eu não sei, eu senti desde o início que esse eu acho que não era pra mim. Que é uma sensação que eu tenho muito com a EA, assim. Às vezes eu vejo muita galera comentando, super hype, eu falo, eu acho que não é pra mim. Tem o AEs que eu adoro, tá? Mas eu ainda sou um pouco Talvez seja... Então, eu acho que eu tenho isso da livraria, da época da livraria, que foi quando eu comecei a ler o YA, né? Porque antes eu não tinha acesso, né? E eu gosto muito, assim, e eu já li muita tralha também com isso, assim, porque eu vou, acho que talvez sem muito critério, sabe? Do tipo, deve ser bonitinho. Aí você lê e fala, sabe? Mas às vezes eu me surpreendo também, tem umas coisas legais que eu já li também. Acho que acontece a mesma coisa pra mim, assim, às vezes eu acho que eu sou mas normalmente não é o que eu curto tanto ler, e realmente o desse do hype foi muito forte, né? Foi tipo, uou! Mais 2 comentários, Caleb? Caleb hoje está fazendo essa interação aqui com o público. Não, porque já que o meu papel aqui, né, não tem muita coisa que eu posso contribuir aqui com o episódio. Ó, a Lisa Santana, ponto 13, falou: A Câmara Sangrenta e Outras Histórias da Angela Carter. Não foi ódio, decepção. Esperava muito mais, né? É engraçado nos nossos comentários, né, a influência da tag, né? São vários dos livros que as pessoas não gostaram aqui, foi da tag, né? Acho que da série dos inéditos, né? Então, tipo, é sempre uma escolha que você confia mais, né, na curadoria do que necessariamente talvez a pessoa escolha como a gente falou antes, né? O Cabeceira Books falou: Almas Mortas, quase abandonei, achei chato e parado, nada acontece. Almas Mortas do Gogol, né? Aí, Lu, eu o que você tem a dizer sobre isso? Ele é um pouco parado mesmo, Ju. Eu super entendo, assim. Ele tem umas partes que dá uma vontade de dar uma pulada. Sabe livro que você fica pensando assim, ninguém vai saber se eu pular aquelas 15 páginas. Eu não preciso contar para ninguém. Sobre pular a página aí, Lu, teve uma integrante desse podcast que estava relendo para a faculdade, relendo um livro e estava sendo culpada por pular para a parte final. Foi. E aí eu voltei depois que eu terminei, eu voltei várias partes que eu não tinha lido. Porque essa sou eu. Eu tava relendo, eu sabia da história do livro. A culpa cristã, né? Total. Sempre ela. Não, mas sobre esse da Câmara Sangrenta, alguém uma vez falou, eu não sei de onde que tiraram essa métrica, mas alguém uma vez falou que na tag é o livro que as pessoas deram a nota mais baixa. Esse livro da Angela Carter. Não sei se é real essa história. Que, enfim, eu não faço parte da tag para saber se tem uma área de dar notas. Acho que você tem um aplicativo dele mesmo, né? É verdade, tem, avaliar, né? E aí, então, mas é que eu acho que é um tipo de livro que realmente não é aquele livro para ler sempre, né? Que são recontos, eu não sei se é um tipo de livro que... Mas, Ju, a Angela Carter tem aquele livro, né, das histórias de fadas, né, pela companhia, né, aquela seleção dela, da coleção Listrada, mas as coisas estão meio esgotadas, né, eu acho que tem a ver, sim. Assim. Não, sim, Caleb, mas assim, eu digo de tipo, esse especificamente são recontos, né? Enfim, uma professora aqui de um grupo de estudo que eu participo lá da faculdade, ela estava procurando desesperada por esse livro, porque só saiu na tag, quem editou foi a Dublinense, e normalmente quando você publica uma coisa pela tag, você tem lá os 6 meses que você não pode publicar, e depois você pode lançar no mercado, né? Normalmente funciona assim. O livro da Angela Carter, o povo da Dublinense nem lançou. Não sei se eles vão ter interesse, porque eu acho que realmente ele foi muito
teve notas baixas, acho que não foi recebido com entusiasmo, mas eu acho que é por isso. Acho que foi uma escolha ruim da Tag. Eu acho que é um livro de interesse muito específico para você mandar para um grupo tão grande, sabe? E tão diverso, sabe? Eu acho que é um livro bem específico. Se os livros que não tem editora e a Tag traz, normalmente lançaram pela Dublinense, né? Eles têm um acordo nesse sentido. E Ju, Lu, só uma coisa sobre o Almas Mortas. Eu acho que eu gostei mais do Gogol, porque eu tive aula legal e interessante com quem, Ju? Com o Mário? O Mário? Com o Mário, assim, né? O Mário lá, professor da USP, e eu acho que ele me mostrou um outro lado, assim, porque acho que eu só tinha lido O Nariz, né? Não tinha lido tantas outras coisas, e acho que foi depois que eu me interessei, mas também com essa ideia, né? Quase uma supervisão aí de adultos, né? Eu gostei bastante do Almas Mortas, acho que eu até já elogiei ele aqui no podcast. Acho um livro. Gosto das descrições, acho um livro divertido, gosto do personagem, acho o mote sensacional, mas eu muito entendo essa questão de ser arrastado. Eu acho que é aquele livro que ajuda a supervisão de um adulto, assim. Está sendo arrastado para você dar uma lida, tem muito texto bacana de apoio. Eu acho que os clássicos sempre me ajudam, assim, entender um pouquinho o livro, sabe? O momento histórico, o contexto. Aí ele fica mais interessante, assim. Mas eu gostei muito da leitura. Tá entre os meus favoritos, assim. Gostei muito mesmo. Mais um comentário aqui, João, mais um também da Tag, ó. A Millennium Guerreira comentou O Sol Mais Brilhante, da Adrienne Benson. Salvador, branco, colonização romantizada. E um emoji. Combinação não muito boa. Louco. Esse deve ter vindo na Inéditos. Eu confesso que eu não consegui, eu pesquisei aqui, mas eu não percebi qual que era, Ju. Lu, você quer falar qual que é o seu próximo livro? Vamos lá. O próximo livro eu escolhi só para irritar o Caleb, porque eu tinha outras opções. Eu tinha 2 livros que eu queria escolher para irritar o Caleb. Ó. Eu pensei em Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Sim, se você já acompanha aqui o... Você leu! Eu li. Se você acompanha aqui há mais tempo, você sabe que a gente teve uma polêmica aqui, polêmica de casal. Tem uma discordância aqui, Caleb gosta, Ju não gosta, eu não tinha lido, então eu só fiquei falando, calma, gente, vocês ainda podem ser amigos, vai ficar tudo bem. Só fiquei, né, colocando panos quentes. Mas eu li e eu realmente não gostei. Nossa, não gostei mesmo. Eu pensei em escolher esse para irritar o Caleb, mas escolhi outro para irritar o Caleb. Eu escolhi o Na Praia, do Ian McEwan. Porque o Ian McEwan é dos autores que o Caleb gosta, né? Então, fazer o quê? Tem que falar aqui para irritar o coleguinha. Esse é um livro de 2007. Ele conta a história de um casal, um jovem casal, que é o Edward e a Florence. Eles se casam na década de 60, os dois são virgens. A gente tá falando muito de sexo aqui desse episódio, vai ser censurado isso aqui, hein, gente? Isso aqui para a família tradicional brasileira tá um escândalo. Daqui a pouco a gente pode comentar, então, fazer um episódio sobre aquele prêmio que é o Bad Sex Awards. Sabe qual que é? Tá quase aí. Ô, Ju, fala qual que é esse, só pra quem não conhece. É um prêmio anual, gente, acho que em inglês, né? Ou americano, não sei. Eu sei que é na língua inglesa. Que eles selecionam cenas de sexo que foram de lançamentos do ano, cenas ruins de sexo. Eu só queria dizer, mais uma vez, para irritar Caleb, que Philip Roth, enquanto vivo, era sempre presença hors concurso ali também. Mas o livro que eu li dele não tinha nada disso, era um livro legal, que era o Complô contra a América, mas eu só para irritar de novo Caleb. Mas aí você lê os e assim, gente, é de querer assim, arrancar os olhos de tão brega e horrível. Então, a gente tá numa cruzada para irritar o Caleb aqui hoje, né? Gratuito, gente. Eu que não odeio, vocês... Ô, gente, eu vou te falar, viu? Eu tô achando meio gratuito isso aí. Eu odeio gente que não odeia. Odeio gente que não odeia. Eu odeio muitas coisas. Eu odeio muitas coisas. Você odeia pessoas, Caleb? Odeio bastante. Assim. Então tá tudo bem. Juliana tá de prova. Não odeio tanto quanto ela, mas eu odeio sim.
É isso que eu ia falar, numa escala entre odeio muitas pessoas e odeio poucas pessoas, o Caleb. Eu já, tipo, estourei a boca do balão ali, assim. Ó, vou voltar aqui pro meu casal virgem. Então a gente tem esse casal virgem que vai passar a noite de núpcias deles num hotel, isso, né? Recém-casados, década de 60. E toda a história se passa numa única noite, praticamente. Assim, a gente tem um pouquinho do futuro, a gente tem muito flashback, mas a ação se concentra nessa noite, o que é uma premissa bem legal, assim. E o contexto histórico do livro também é muito legal, porque ele fala sobre essa sociedade inglesa no momento imediatamente anterior à Revolução Sexual, né? Que é esse momento de muita quebra de comportamentos, de paradigmas. Então, são dois jovens que eles têm muito na cabeça como que eles devem se comportar, toda uma questão de etiqueta, né? De boas maneiras, eles não podem expressar os seus sentimentos. E isso é bem interessante, assim. Então, quando eles se casam, na verdade, eles não conhecem um ao outro, né? Eles só vão se descobrir na noite de núpcias. Então ele faz esse jogo, né? A ideia do sexo como um momento de revelação. Eles vão mostrar a sua verdadeira personalidade. E isso é muito legal. Porém, o que eu acho sobre esses dois personagens? Eu tinha vontade de jogar copos d'água neles o tempo todo. Sabe, amigos? Vocês têm amigos que vocês têm vontade de jogar copo d'água na cara, assim? Que o amigo começa a viajar numa ideia e entra numa espiral de loucura e começa a falar coisas que não fazem sentido, dramas que não fazem sentido, medos que não fazem sentido. E aí você tem vontade de jogar um copo d'água, assim. Eu tinha vontade de jogar copo d'água nesses personagens. Os dramas deles, para mim, não faziam sentido. E, assim, coisas que se tornavam um mundo, assim, uma situação totalmente exagerada e que eles resolveriam com uma palavra. Tipo, senta na porcaria do sofá e resolve essa desgraça dessa situação, sabe? Eu achava tudo muito exagerado. Eu acho que eu não posso contar nada, assim, mas eles vão ter o sexo, e aí acontece uma coisa com o rapaz, e aí ela fica indignada, a Florence, e sai correndo na praia, se veste e vai embora, sai correndo. Eu falo, amiga, isso é tão normal, calma, respira, respira, vai ficar tudo bem. Enfim, é tudo muito exagerado, eu não comprei, e assim, ele é um romance que é muito centrado mesmo nesses dramas psicológicos, e aí quando você não compra, pô, dá uma. Você se afasta, assim. Quando você não compra a ideia dos personagens, eu acho que prejudica, assim, o andamento da história. E a Florence tem o velho clichê da mulher que não sente prazer. Eu também já tô cansada, né? A mulher, ela não sente prazer, ela não pode sentir prazer. E aí, por que que ela não sente prazer? Não vou falar aqui porque é um spoiler, mas se vocês pensarem 3 segundos, vocês vão saber por que ela não sente prazer. Porque é o clichê máximo da representação das mulheres em histórias, né? Mulheres que têm problemas com a própria sexualidade. Enfim, eu acho um livro muito estranho. Continuo aqui na minha luta com o Yami Akiwa para gostar de alguma coisa que esse cara escreve, porque a gente já falou milhares de vezes nesse podcast que Reparação é incrível, é uma obra-prima, mas aí eu leio os outros livros dele e tem esse casal virgem chato aí de mimimi. Então é isso, o Yami Akiwa é uma decepção. Pior é que assim, esse livro, eu tenho um amigo, Caleb, não sei se eu já te contei dele, que ele é apaixonado pelo Ian McEwan. Assim, é o grande escritor da vida dele, ele já leu tudo, ele tem todos os livros, ele adora. E aí eu tava assim numa conversa, né? Ai, não sei, não gosto muito. Ele falou, não, vou te indicar um livro que você vai adorar. É um dos meus livros favoritos dele. Ah, pô, aí não, né? Esse não, pô. Eu acho que, se eu não me engano, ele me indicou esse ou... Não, aí não dá para defender. Ele me indicou esse ou o Amsterdã, se eu não me engano. Agora eu tô em dúvida do segundo. O Amsterdã eu gosto. Então, né? E aí eu não gostei. E aí o que você faz, né? Porque aí o amigo fica, e aí, você gostou? Aí você fala, achei interessante, achei o contexto histórico legal, assim, foi bacana. É horrível. A gente tem É que... bem isso que a Lu falou, né? Ele contextualiza muito bem, assim, você fala, puta, que da hora! E aí os personagens, eles não acordam pra vida, né? Eu realmente, quando eu li, é que eu não li o Reparação, então eu não tenho. Eu li o Serena e o Na Praia. E o Na Praia eu não gostei nem um pouco também. O Serena é ok, né? O Serena é legal. Você já leu Na Praia? O Serena. Não, eu comecei e parei.
Queria muito saber a sua opinião sobre ele. Eu vou pegar para ler, para ser o livro que eu vou odiar esse ano. O problema do Makiba é isso de comparar sempre com o outro. Acho que eu já li mais de alguns deles. Mas, cara, eu não indicaria o Na Praia para ninguém, para ler o Makiba, assim. Podia até não ser uma reparação. O Amsterdã eu acho um bom ponto. Eu acho um livro curioso, assim, sabe? Estranho. E os livros do Makiba é isso, são livros estranhos. Acho que o Reparação é um ponto totalmente fora da curva. Porque você pega, tipo, o Sábado, o Inocente, são livros que, assim, você consegue relacionar com os outros, ou até mesmo aquele que ele fez sobre aquecimento global, aquele calor, é calor? Solar. Tipo, cara, tem um humor engraçado, assim, super, tipo, um personagem bizarro, assim, totalmente, você não gosta do personagem, mas ele faz uma ambientação, agora realmente Na Praia não dá pra defender. E você viu o filme, Lu? Ô, Ju, vocês viram o filme? Saiu uma adaptação em 2017, né, com a Saoirse Ronan lá. Não vi. Eu só soube quando eu postei o vídeo no canal, que aí muitas pessoas começaram a perguntar: você viu o filme? Eu não sabia que tinha filme. Eu fiquei curiosa para ver o filme, porque, tipo, como ele vai resolver isso? Porque realmente, tipo, a ideia é boa, mas a execução é muito ruim. Como é que você cria um roteiro em cima daquilo? Não tem diálogo. Eu acho que esse livro é como a vida. A ideia é boa, mas aí não funciona. No fim não dá certo, sabe? Mas talvez o filme seja legal pela época, Ju. Porque é isso, esse momento imediatamente anterior a um momento histórico, né? Um momento muito, muito efervescente, assim, culturalmente muito efervescente. Da Revolução Sexual. Ainda mais na Inglaterra. Eu acho que talvez o filme seja legal, assim, mas não assisti. Eu acho que imagino que tem muito mais exemplos, né? Mas eu tava lendo o Funny Girl do Hornby, que também tem essa ambientação nessa época, assim. Eu não gostei muito, assim, mas tinha esse ar que eu acho que também é uma coisa que eu acho curioso, né? Essa época. Ele tem uma ideia de que você só é permitido ser jovem a partir da Revolução Sexual. A Revolução Sexual inventa a juventude, né? Antes ser jovem é um estorvo, é algo que você precisa que acabe logo, para você logo virar adulto e passar por isso de uma vez. E aí depois você tem uma certa romantização, né, da juventude. Isso é bem interessante. Tem coisas boas no livro. Mas, aqueles dois eram muito chatos. Nossa, muito chato. Personagens chatos fazem a gente não gostar do livro, né? Nossa, Mas é isso, às vezes o personagem é muito ruim, mas, né, ele faz sentido dentro do livro, mas nesse caso eles não fazem, a história não anda. Justamente por eles, assim, é um negócio meio complicado. A gente ia fazer um programa. Estamos sendo justos com o Ian McEwan? Gênio ou achou reparação numa lata de lixo? Uma dúvida, né? Num baú, né? Num baú. Eu já falei aqui, o Caleb, escreveu Reparação, ele é bom. Então todo livro que não for perfeito eu vou odiar. É isso. Quem mandou escrever Reparação? Eu pedi para ele escrever? Não pedi. Ele escreveu porque ele quis. Mas aqui fica a recomendação. Quem quiser, não for começar pela Reparação, eu acho que Amsterdã pode ser um bom livro. Eu vou ler Amsterdã esse ano, eu vou dar a milésima primeira. É legal. Tem umas questões éticas. Caleb já com medo. Não é legal, é só legal. Tática da Juliana. Tática com a Juliana é assim, é legal. Assim, tem humor e tal. Não é brilhante. É que eu sempre acho engraçado isso, a gente já falou isso, mas o Amsterdã é um livro que ele lança antes de Reparação, né? Então, pensando até se fosse ler cronológico ou alguma coisa, eu gosto de pensar que no Amsterdã tinha alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa ali, sabe? Leia, Caleb. Mais comentários. Drinks e Livros comentou: Nossa Senhora, li a bomba que é Arrume Sua Cama. É um livro do William J. McRaven. É da Marie Kondo? Não é. Foi lançado por esse William McRaven, não sei se estou falando certo, pela Academia, né? Um selo da editora Planeta. Mas é nessa pegada, viu, Ju? Assim, nessa pegada meio... Não, eu tinha lido errado. Eu li Arrume Sua Casa. Aí eu achei que era Marie Kondo. Aí eu falei, mas também Marie Kondo. Eu tenho todas as coisas do mundo com Marie Kondo.
Ó, Se ela entrar no meu quarto, ela vai ficar horrorizada, a Marie Kondo. E aí ela tem um ataque do coração. Então, enfim, essa é a minha posição sobre Marie Kondo. você quer matar ela do coração, por isso que você deixa o quarto daquele jeito. Tudo me traz felicidade, Caleb. Tudo me traz felicidade. Me deixa. É isso que eu quero dizer. Juliana, futura participante. Aí, gente, vocês estão ouvindo Juliana, futura participante do programa Amadores, em breve. aqui, Acumuladores. Juliana, uma pilha de jornal dos anos 80 lá do lado dela. Me deixa. Mais um comentário aqui. A Ju Maris Ju. Criei muita expectativa tanto pelo mistério que a Tag fez, como pelo fandom. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que foi o livro do Murakami, né, inédito, que lançou pela Tag. Enfim, só a sempre boa oportunidade de falar mal do Murakami. Que acho que um dos livros que eu não gostei nos últimos tempos, que eu lembrei, foi o... esse a gente deixa para outro programa, mas foi o Minha Querida Sputnik, né? E aí, eu ia falar isso. A gente comentou aqui do hype, mas aí tem um outro problema que é o fandom, né? E eu achei engraçado que assim, eu fui ver no Scooby, eu falei, deixa eu tentar achar algum livro que realmente não gostei. Aí eu caí nesse, e aí é muito engraçado, as pessoas dão 5 estrelas, mais uma vez, um Murakami com uma voz. E eu achei engraçado, né, a diferença, né? Eu sei que, óbvio, né, você pode gostar do livro, outra pessoa pode odiar, mas eu achei curioso. Não, essa é uma ligação, eu queria contar 2 histórias que eu tava pra contar aqui faz tempo. Uma nem tanto, né, mas que eu me divirto. Eu descobri que eu fiz os stories do Espanadores, que eu tava lendo Tudo Que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller, né? E aí uma pessoa respondeu falando, putz, queria tanto ler esse livro, mas ele tá esgotado. Aí eu fui ver na Amazon, e aí eu fui ver as avaliações, aí tem, acho, umas 3 pessoas falando, eu abandonei esse livro, ele não faz sentido. Eu adoro essas pessoas que, tipo, esse livro não faz sentido algum. E, de fato, é um livro difícil, né? Meio arrastadão e tal. Eu gosto, mas, de fato, tem problemas, né? Prosa poética não é toda hora que a gente gosta. Tanto que eu demorei pra caramba pra ler esse livro. E aí, eu lembrei de outro caso no Goodreads que eu acho maravilhoso. Que foi um quadrinho que eu li ano passado, que é da Ravena, que é uma heroína da DC, e é do selo Teens. Tá enorme na capa. Selo Teens. E aí você vai... Ela é dos Jovens Titãs, né? Tem desenho, né? As coisas... exato. Hoje em dia, acho que assim, entre essa nova geração, essa geração um pouco mais nova que a gente, ela é super por conta do desenho, Jovens Titãs e tal. Então, eu já meio que sabia quem era a Ravena por conta do desenho, mas assim, eu não tinha assistido tanto. E enfim, mas tá lá na capa, enorme, Teens. E aí você quer irritar um velho nerd. E aí as pessoas fazem no Goodreads, gente, é maravilhoso. Esse e o outro da Canário Negro, que é o do selo infantil, tá lá, infantil. E aí as pessoas comentavam como, muito infantil, que absurdo. Descaracterizaram a personagem. Amigo, é tipo, pro público jovem, pra criança ler, sabe? É maravilhoso. Ô, Ju, e esse da Canário Negro, quem escreveu foi a Meg Cabot, né? Então foi uma sacada legal trazer uma galera que normalmente não, para atrair esse outro público. Exato, eu li super feliz porque era a Meg Cabot e, tipo, as pessoas putas, do tipo, ela não entendeu nada do personagem. E eu, tipo, você quer ver nerd irritado? É muito bom. Eu recomendo o Goodreads para ler resenha de livro que você não gostou ou que você gostou muito. Você vai lá ver o que as pessoas estão falando, é sempre divertido. Só quero falar um ponto aqui sobre isso de se divertir com críticas dos outros. Eu me diverti muito na época com o Morro dos Ventos Uivantes. Vocês lembram disso? Que tinha na saga Crepúsculo. Eu nunca li a saga Crepúsculo, mas eu sei que dentro do universo do livro, em algum momento a Bella lia esse livro. E aí eles começaram a vender o livro, o Morro dos Ventos Uivantes, com adesivo na capa, tipo, o livro que a Bella gostava, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E aí eu acho que foi muito um público meio inocente, que não sabia o que estava acontecendo, quem era Brontë, né, o que
tava rolando ali. E aí, cara, as avaliações no Scoob, Goodreads, etc., eram muito divertidas. Porque era isso, né? Você tocou um clássico do século XIX, gótico, na mão das crianças e elas não sabiam o que fazer com aquilo, né? Então era muito bom. Assim. Aí tem um fantasma que aparece do nada. Eu lembro que a editora Leia, se eu não me engano, tinha uma edição dessa e tinha esse Foi a Leia. adesivinho, tinha esse adesivo que era o livro que a Bela, sei lá, o livro favorito da Bela, alguma coisa assim. E a capa lembrava a capa do Crepúsculo. Isso, que era uma flor branca. Fundo Né? preto com uma flor branca, era super, tipo, igual, assim, era super pra pegar o hype. E tipo, eu acho, se não me engano, ela fala desse livro numa parte trágica da história, né? Trágica do Crepúsculo, como se o Crepúsculo fosse trágico, né, gente? É só ruim, vamos combinar aqui. Você pode ter gostado, mas assim, não relei. Irritado. Toda a base de fãs. Juliana, acho que falta Star Wars. Pode falar mal de Star Wars também, que... Gente, assim, eu li Crepúsculo, eu li, tipo, em inglês, que eu lembro que eu falei, cara, eu preciso pegar livros para praticar em inglês, aí uma amiga minha tinha aquela Marianne Keyes, aí eu catei um livro da Marianne Keyes em inglês, aí achei meio mais ou menos, eu falei, vou pegar o que tá vendendo mais na livraria, e tava bem na época do Crepúsculo, e aí eu li acho que eu li os 4 livros, tipo... gente, mas eu não releria isso jamais na minha vida. E aí tem, acho que enfim, num dos livros tem uma parte triste, que um abandona o outro, tal. E aí é nessa hora que ela fala. Então, é num momento triste e sombrio da história, mas as pessoas achavam que era para ser uma linda história de amor, né? Enfim. Mas tem gente que não tem a ver com o Crepúsculo que também achou uma linda história de amor aí. o Morro. Tem? Não, tem gente assim, eu já vi isso. Eu achei que você tava dando uma indireta e eu, tipo, não, eu não achei isso. Não, mas assim, não é que exista problema em um jovem ler o Morro dos Ventos Uivantes, mas aí é a questão de expectativa versus realidade, né? Exato. Acabou de sair de Crepúsculo e vai pro Morro, cara, aí a festa vira velório, né? Não, e é isso, né? Do tipo, não, vai ser uma história de superação do amor. Tipo, não vai. Não. É um livro de obsessões. Não é o fantasma vai se apaixonar pela menina e vai, sei lá, né? Enfim. Ai, gente. Vai chocar o céu. Então, o meu outro, gente, é um livro que eu relutei muito em falar sobre ele, porque, enfim, gente, autora nova, eu fiquei triste de não ter gostado do livro, mas vamos ser sinceros aqui, né? Então, o livro que eu não curti ano passado foi O Sorte, da Nara Vidal. O livro, ele é, tipo, uma novelinha, então você lê, tipo, muito rapidinho, o início, realmente, a autora é boa, assim, ela tem o texto não é truncado, sabe? Eu só acho que ela foi muito ambiciosa, porque o livro tem, sei lá, 80 páginas, 90, se tanto tem 90 páginas, é um livro super curtinho, e ele é dividido em 3 partes. E aí, assim, a primeira parte é narrado por uma personagem, né? Mas é essa família irlandesa que tá ali É mais ou menos na época da Guerra do Paraguai aqui no Brasil, então eu não sei que data que é, 1800 alguma coisa, quando ainda tinha escravidão aqui no Brasil, né? Ainda não tinha sido assinada a Lei Áurea. E eu não vou falar abolida a escravidão, que é problemático dizer isso, mas enfim. É 1864, a Guerra do Paraguai, a 1870. Muito obrigada, Caleb. Então, se passa mais ou menos nessa época que estava tendo uma epidemia de fome lá na Irlanda também, então muitos problemas. E aí fala dessa família, pai, mãe, e acho que 3 irmãos, né, um homem, né, e 2 irmãs. E uma delas tem algum problema, eu não sei se ela tinha, enfim, alguma coisa de autismo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido.
e eles migram para o Brasil com a promessa de que teriam terras. E ao mesmo tempo, a mãe dessa família, ela sempre falava da lenda do Rai Brasil, que realmente é uma lenda, né, nórdica ali, tipo, dessa ilha, desse lugar idílico em que existem muitas riquezas, abundância, enfim, tem toda essa história. Então, né, principalmente essa personagem que tem essa doença, talvez autismo, ela ficava muito encantada com essa ideia do Rai Brasil, né? E essa família migra para o Brasil. O irmão, na hora que chega, o irmão já vai convocado para a guerra. A mãe morre no meio da. E eles são levados para trabalhar numa fazenda. E a fazenda tem meio que um misto entre trabalhadores escravizados e trabalhadores imigrantes, mas os imigrantes não são donos das suas terras, ao contrário do que era propagandeado para eles migrarem. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que na minha opinião... porque no barco a moça se envolve com o cara lá. É muita coisa acontecendo, gente. 80 páginas. Aí, na segunda parte, é o momento em que ela tá nessa fazenda, ela fica muito amiga de uma que é escravizada, né? De uma... que é tipo mucama lá da casa, né? Cuida dos afazeres domésticos. E que é abusada pelo dono da casa, e ela se descobre grávida. E aí, nesse momento, para mim, é o melhor momento do livro, que é quando ela vai para um convento para ter esse filho, né? A família, quando descobre que ela está grávida, manda ela para esse convento. Eu acho que se a autora tivesse... Ó, eu dando opinião na vida dos outros, né? Mas, enfim. Essa, para mim, é a parte mais interessante e mais bem amarradinha da história, assim. Que é esse momento em que ela tá nesse mosteiro. E então tem a convivência dela com as outras mulheres que também estão grávidas e estão lá para ter os seus filhos, a relação com as freiras, enfim, toda essa dinâmica. E a terceira parte, porque enfim, ela tem o filho e o filho ninguém sabe o que aconteceu, né? E a terceira parte, essa mulher que também foi escravizada, que era escravizada, né? Não foi, enfim. Ela também teve um filho. E aí, a terceira parte, que eu acho que é o grande momento que as coisas se perdem, assim. Porque eu acho que a autora tentou fazer um mito de fundação brasileira, sabe? Então, ela quis meio que juntar o imigrante com o indígena, porque, enfim, essas duas crianças, uma negra e uma branca, ficam amigas e crescem perto de uma tribo indígena, entendeu? Então, assim, pegar todos os elementos para, tipo, eles viviam ali naquele interior e um ajudava o outro e tal, meio que para criar esse mito fundador do Brasil, assim. E isso me incomodou muito, principalmente a terceira parte, porque tem esse ar meio idílico mesmo do Brasil que, né, não temos. Então, foi isso, assim, em linhas gerais. Eu acho que é um livro muito ambicioso, porque olha o tanto de coisa que eu contei, eu deixei um monte de coisa de fora, não dei todos os spoilers. Cara, era para ser um livro de 500 páginas, sabe? E nisso, ao contrário da gente aqui nesse podcast, menos da Luana, poder de concisão, né? Então, ela fez um livro super curtinho, mas assim, coisas que ela poderia explorar e seriam muito mais interessantes, ela não explorou e se perde em outros momentos que, para mim, foram problemáticos nessa visão meio idílica desse Brasil de mistura de povos, sabe? Então, é basicamente isso. Isso me incomodou bastante. Esse livro saiu aqui pela Moinhos, né? Foi. E eu acho que ele foi indicado para o Prêmio Oceanos, talvez? Foi. Eu vi isso. E, cara, muita gente elogiando. Então, eu falo, cara, será que eu li errado? Eu fiquei muito chateada mesmo quando eu li, mas eu fiquei incomodada quando eu lia, sabe? Eu fiquei bem incomodada. Então, é isso. Não serviu pra mim, eu não gostei. Mas se você na internet, você vai ver muita resenha falando muito bem do livro, assim. E eu vi as resenhas e eu falo, cara, eu não vi nada disso, sabe? Enfim.
Tava faltando páginas na sua edição, Ju. Tava, cara, tava faltando páginas. E é isso, assim, se fosse a história do convento, eu acho que seria muito mais interessante, assim, sabe? Do tipo, uma mulher que foi enganada no navio e engravidou, sabe? Tipo, parar num convento, tipo, porra, história, sabe? Mas enfim, não deu. Tem mais comentários, Caleb? Tem mais algum. A Sandra Sonagueri falou A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Achou indigesto. Realmente polêmica, né? E pensar que isso passava as histórias, né? Adaptações passavam Fantástico. no Fantástico. Fantástico. Nos anos 90 é um pouco tenso, né? A Cris Roveda falou o Marina, do Zafon, né? O Zafon é autor do A Sombra do Vento, né? O Jogo do Anjo, que faleceu recentemente, né? Confesso que esse eu ainda não li, mas eu gosto muito do Zafon. A Isa Brás, pauteira aqui nossa, enfim, várias sugestões aqui, falou que ela odiou O Ano do Macaco, da Pat Smith. Polêmica. Pat Smith passou o livro todo conversando com uma placa. Assim não dá, amiga. Eu amei isso. Adorei a justificativa. Eu confesso que esse eu não li, Muito então bom. não tô sabendo o que ela tá falando. Não li também, mas eu conversar. A Pat Smith merecia um copo de água na cara. Conversar com uma placa, talvez. Ó, Mas ela só liu. Pode falar. Desculpa. Não, perdão. Dela eu só li o Só Garotos, né? Que é um que eu gostei muito, então. Eu preciso terminar, eu confesso que. Eu vou pegar os livros que eu já. A gente não falou em metas, né? Eu vou pegar os livros que eu não terminei e vou dar uma adiantada esse ano para dar uma ripada assim na meta. Eu li o Só Garotos e eu li o Linha M também, que também é Você gostou? excelente. Gostei muito, mas só li esses dois também dela. Ah, mas acho que só tem outro e aquele pequenininho, então você já leu. 50% da Já obra. leu os hits. A Ângelo Ribeiro falou Doutor Zhivago. Não gostei do enredo, contexto histórico foda, mas piegas e verossímil. Eu confesso que esse ainda não consegui Falam que é uma romação, né? Romação mesmo, né? Do Boris Pasternak. Eu tenho vontade de ver o filme. O livro é muito grande, gente. O filme tem 4 horas. Juliana. Vamos ser sinceros, eu não vou ler o livro, gente. Vou ver o filme. Não sabe. Um clássico. A vida é muito grande aí, tem muita coisa pra acontecer na vida. Eu tenho vontade de ver o filme. Flying Hot. 2021. Ah, Doutor Zhivago, eu tenho vontade de ver o filme. Se for para gastar com um calhamaço clássico, eu gasto com um calhamaço que me interesse mais, não é? Tipo, sei lá. Tá bom, Juliana. Tá tudo bem. Não tem... O filme. Tem atores famosos, não é o da. Ai, esqueci o nome. Gregory Peck, não é? Não, nada a ver. Eu sei que é um ator fodão, assim. Porque eu acho que é do David Lean, né? Ainda daqueles clássicos ali dos anos 60, 50, 60, né? Se a Débora quer, que o Gregory Peck, já diria a Rita Lee. A Ana Segris, Ana Underline Segris, falou o Alforge, né? Da Bairi Nakijavan, também saiu pela Dublinense e também pela Tag, né? Esse eu queria muito. Cara, e muita gente fala muito bem. Eu tenho muita vontade. Eu não li ainda, mas, poxa, esse eu queria. Eu fiquei triste quando eu vi o comentário. Ó, a Isa Cristina CR, né? @ Isa Cristina CR, falou Lolita, do Nabokov, né? Esses dias eu vi uma resenha, tem a ver, não tem a ver, né? Daquele Minha Sombria Vanessa, né? Acho que eu vi a resenha da Mel, né? Falando, né? Que faz referência, né? Ao Lolita, né? Como se fosse e tal. Eu adorei Lolita, mas eu li já faz uns 15 anos. Também. Faz um bom tempo, eu preciso ler de novo. Mas na época eu gostei muito. Eu queria reler também. A Miriam, um abraço para a Miriam, que trabalhou comigo na época da livraria, falou o Maria dos Canos Cerrados. Esse livro é um livro do Ricardo Adolfo, saiu pela Dublinense,
Confesso que não conhecia. Fui até procurar a capa, porque esse eu não conhecia. Ó, em minha defesa aqui, o Malcolm Corley falou: não li nada tão ruim assim a ponto de desistir da leitura. Sorte para um ano de quarentena. Acho que o Malcolm, só um abraço, assim, as pessoas aqui são movidas pelo ódio, elas não desistem da leitura, não. Isso foi antes de pensar em gravar um episódio, então não foi nem coisas que a gente lê e fala, acho que isso aqui, vamos ler isso aqui para fazer um episódio. Caleb, eu só sobrevivi a 2020 na força do ódio. A força do ódio, ela é subvalorizada. Só uma coisa, eu sou a favor da força do ódio, viu? Ela te levanta da Eu cama. acho que ela e a força do cagaço são as duas forças mais motivadoras que existem na humanidade. Mas a ação do cagaço te preserva, Caleb. A força do ódio te faz ir pra frente. Juliana, as duas são igualmente importantes. Só não diminui, não, meu. Ó, mais 2 comentários aqui. A Noemi Farias Rei. Nada me faltará do Lourenço Mutarelli. O final foi um tiro desconhecido bem na minha cara. KKK. É um livro... Eu gosto do Lourenço, mas o Lourenço, às vezes, acho que nem sempre desce lá muito bem em alguns momentos, né? E o João, né, o querido João, que participou aqui já de episódio com a gente, falou: cada forma de ausência é o retrato de uma solidão. Esse livro é do Marcos Severo, foi lançado aqui pela Moinhos. Título maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom título. Eu confesso que eu fiquei bem... O título e a capa do livro também é bem bonita, mas o João colocou aí... É um livro de contos, né? Não sei, desculpa, não cheguei a ver. Acho que o Marcos Severo, ele escreve contos, basicamente. Bem, esses foram os comentários. Agradeço a todo mundo. Muito, muito obrigado por compartilhar. Que esse ano a gente tenha boas leituras, mas também algumas que a gente odeia, para a gente poder fazer uma parte 2 em 2022. Já todo mundo vacinado, eu espero. Escrevam pra gente, né? Se algum livro aqui que a gente citou vocês adoram e a gente está errado. Porque assim, geralmente eu não erro, né? Mas vai que. Então vocês podem escrever pra gente. A gente tem o e-mail, nome do livro podcast@gmail.com e redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, sempre o nome do livro podcast. Então, sigam a gente também, né? Porque a gente pediu opinião para vocês no Instagram. Então, sigam a gente por lá. E fala pra gente se vocês ficaram com vontade de ler algum desses livros que a gente falou, que foi falado mal aqui no podcast, que eu acho que vai ser curioso também saber. Tipo do Mamilos Desafiadores? Vocês Maravilhoso, querem? Maravilhoso. Falem pra gente. Nosso próximo empreendimento, a editora Mamilos Desafiadores. Que vai ser quem vai publicar Deu a Louca no Chiqueiro. Bom, gente, esse episódio ele vai pro ar no dia 15, né? Que é uma sexta-feira, se os deuses da internet permitirem. E aí é bom lembrar que dia 16, que é um sábado, tem a nossa live. O nome da notícia, primeira live do ano. Que a gente promete, a gente está em dúvida ainda como vai fazer. A gente vai fazer bafão, meso esperança. Enfim, a gente, né, bafão da retrospectiva do ano passado, que ano passado, né, teve bastante coisa aí. E também a gente queria falar um pouco dos lançamentos, né? Esse ano vai ter bastante coisa, a gente viu várias listas bacanas. Enfim, então vai ser uma grande salada, não é mesmo? Isso aí. A live acontece, então, no nosso canal do YouTube, o nome do livro podcast, youtube.com/o nome do livro podcast, ou pesquisa por a gente também, que você encontra fácil, às 19 horas. Sempre às 19. Assinem o nosso canal, fiquem atentos nas redes, que a gente coloca aquela contagem que às vezes aqui não funciona. Então, acompanhe. Isso. E é isso aí, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.